O cristianismo e o islamismo são duas das maiores religiões do mundo. Partilham uma origem comum na tradição abraâmica. Ambas as religiões acreditam num único Deus, o Criador do universo. Reverenciam Abraão, Moisés e Jesus como profetas. No entanto, apesar destas semelhanças, têm crenças e práticas distintas. O cristianismo surgiu dos ensinamentos de Jesus de Nazaré no primeiro século da nossa era. Espalhou-se rapidamente por todo o Império Romano. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, divino e humano ao mesmo tempo. O Islão surgiu na Arábia no século VII com o profeta Maomé. Os muçulmanos acreditam que Maomé é o último profeta de uma longa linhagem, incluindo Jesus. Consideram Jesus um profeta, mas não o Filho de Deus. Compreender as diferenças entre estas religiões requer um olhar atento aos seus ensinamentos centrais. Devemos examinar as suas visões sobre Jesus, a salvação e o fim dos tempos. Esta exploração ajudar-nos a apreciar a riqueza e a complexidade destas fés. A diferença mais fundamental entre o cristianismo e o islão reside na sua compreensão de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, totalmente divino e totalmente humano. Acreditam que Deus enviou Jesus para redimir a humanidade do pecado. Esta redenção é possível através da morte e ressurreição de Jesus. Os muçulmanos, no entanto, veem Jesus como um respeitado profeta de Deus. Reverenciam-no como o Messias, nascido da Virgem Maria, mas não acreditam que ele seja divino. No Islão, Deus é um e único. Associar qualquer coisa a Deus é considerado um grande pecado. Esta diferença de crença sobre Jesus tem profundas implicações na forma como cristãos e muçulmanos entendem Deus, a salvação e o propósito da vida. Molda as suas práticas de culto e as suas relações com outras religiões. Cristianismo e Islão oferecem caminhos diferentes para a salvação. Os cristãos acreditam que a fé em Jesus Cristo como Salvador é a chave para a salvação. Ensinam que os humanos são salvos do pecado através da graça de Deus. As boas obras são importantes, mas não são o meio para alcançar a salvação. O Islão enfatiza a importância tanto da fé como das boas ações para a salvação. Os muçulmanos acreditam na submissão à vontade de Deus, seguindo os 5 pilares do Islão. Estes pilares incluem a fé, a oração, a caridade, o jejum durante o Ramadão e a peregrinação a Meca. Ambas as religiões acreditam no julgamento de Deus após a morte. Ensinam que os justos serão recompensados com o paraíso. Os ímpios enfrentarão o castigo no inferno. No entanto, a sua compreensão da natureza, do julgamento e da vida após a morte difere significativamente. Visões do fim: julgamento, ressurreição e a vida após a morte. O cristianismo e o islão têm crenças distintas sobre o fim dos tempos. Os cristãos acreditam na segunda vinda de Cristo. Antecipam um julgamento final. Os justos experimentarão a vida eterna na presença de Deus. Os ímpios enfrentarão a separação eterna de Deus. Os muçulmanos também acreditam num dia do juízo. Neste dia, todas as almas serão responsabilizadas pelas suas ações. Acreditam na ressurreição do corpo e num julgamento final. O paraíso aguarda os justos, enquanto os ímpios suportarão o castigo no inferno. Estas visões contrastantes sobre o fim dos tempos refletem as diferentes estruturas teológicas do cristianismo e do islão. Moldam os códigos éticos e morais pelos quais os seus seguidores se esforçam para viver. Textos sagrados e interpretações: a Bíblia e o Alcorão. Os cristãos consideram a Bíblia como o seu texto sagrado. Veem-na como a palavra inspirada por Deus. A Bíblia contém o Antigo Testamento, partilhado com o judaísmo, e o Novo Testamento, focado na vida e nos ensinamentos de Jesus. Os muçulmanos reverenciam o Alcorão
como o seu livro sagrado. Acreditam que contém a palavra literal de Deus, tal como foi revelada ao profeta Maomé. O Alcorão reconhece a Torá, os Salmos e os Evangelhos como escrituras anteriores, mas acredita que não estão preservados na sua forma original. Ambas as religiões desenvolveram ricas tradições de interpretação para os seus textos sagrados. Estudiosos e teólogos têm debatido o significado destes textos durante séculos. O cristianismo e o islão oferecem caminhos diferentes para compreender Deus, o propósito da vida e a natureza da realidade. Apresentam visões contrastantes sobre questões teológicas-chave. Explorar estas diferenças com respeito e mente aberta pode levar a uma compreensão mais profunda da riqueza e diversidade da experiência religiosa humana.